E se eu dissesse que a maior parte do seu potencial nunca foi destruído, foi apenas esquecido? E se a verdade fosse que você é muito mais do que aprendeu a acreditar? Mais poderoso, mais criativo, mais capaz, mais ilimitado? E se você passou anos vivendo com uma versão reduzida de si mesmo, simplesmente porque aprendeu a acreditar em histórias pequenas sobre quem você é? Porque talvez a maior tragédia da vida não seja fracassar. Talvez seja nunca descobrir quem você poderia ter sido. Às vezes eu paro e me faço algumas perguntas como: por que algumas pessoas mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de relacionamento, fazem cursos, leem livros e mesmo assim continuam vivendo os mesmos ciclos? A verdade é que os cenários mudam, mas a sensação continua a mesma. E eu acho que isso acontece porque muitas vezes nós tentamos mudar a vida sem mudar a pessoa que está vivendo essa vida. Nós mudamos o lado de fora, mas continuamos sendo a mesma pessoa por dentro. E a mesma identidade tende a criar as mesmas experiências. Porque existe uma versão de nós que foi construída ao longo dos anos. A versão que aprendeu a viver em alerta. A versão que se preocupa com tudo. A versão que sente que precisa provar o próprio valor. A versão que acredita que eu sou ansioso, eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu sou desorganizado, eu sempre começo algo e não termino, eu nunca consigo mudar a minha vida de verdade. E a pergunta é: como alguém que acredita profundamente nisso sobre si consegue criar uma vida completamente diferente? Porque, gostemos ou não, nós agimos de acordo com quem acreditamos ser. E sem perceber, nós começamos a criar experiências que confirmam as histórias que nós contamos sobre nós mesmos. E foi aí que eu entendi uma coisa. Talvez a maioria de nós não esteja vivendo, esteja somente reagindo ao medo, à rejeição, à culpa, à necessidade de aprovação, à necessidade de provar alguma coisa, porque quem vive em modo sobrevivência não pergunta quem eu estou me tornando, pergunta como eu me protejo. E uma vida inteira tentando se proteger raramente se transforma em uma vida de criação, porque estão tentando criar uma nova vida a partir da mesma identidade, dos mesmos medos, das mesmas emoções, das mesmas histórias, e talvez algumas mudanças externas só aconteçam quando uma mudança interna é criada e sustentada primeiro, porque você não cria uma nova vida com a mesma identidade que criou a atual. Você vive principalmente a partir de quem você acredita ser. E talvez seja por isso que Jesus falou tanto sobre nascer de novo, porque nascer de novo não parece ser apenas acreditar em alguma coisa, parece ser permitir que uma antiga versão de nós morra, a versão que foi construída pelas feridas, pelos medos, pela necessidade de aprovação, pelas histórias que nós repetimos sobre nós mesmos há anos. Porque, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, é mudar a forma como você se vê. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, talvez este canal seja um espaço para a gente pensar juntos sobre perguntas que quase ninguém está se fazendo. Então, se inscreve aqui porque eu quero continuar explorando temas como identidade, consciência, os ensinamentos de Jesus fora da religião e o que realmente significa nascer de novo. Se alguma parte desse vídeo falou com você, deixa aqui um comentário. Eu gosto de ler as diferentes perspectivas. Às vezes, uma pergunta que alguém faz nos comentários faz a gente enxergar algo que nunca tinha percebido antes. E se esse vídeo te fez pensar, deixa um like. Isso me ajuda a levar essas reflexões para mais pessoas que talvez estejam vivendo no automático sem perceber. E para finalizar, eu quero te deixar uma pergunta. Se amanhã você acordasse sem o eu sou ansioso, sem o eu nunca consigo, sem todas as histórias que você repete sobre si há anos, quem você seria? Porque talvez exista uma versão de você mais livre, mais criativa, mais corajosa, mais abundante, esperando apenas que algumas crenças morram para finalmente nascer. E se isso for verdade, talvez a sua vida não esteja esperando que algo aconteça lá fora. Talvez ela esteja esperando que algumas coisas mudem dentro de você